Muito bem, galerinha. Vamos aqui fazer uma demonstração. Aqui vamos fazer relação fundamental da trigonometria. Trigonometria. Vamos lá. Primeiro a gente pode fazer o seguinte. A gente vai provar o seguinte. Eu vou definir qual é a relação primeiro e depois eu vou dar a ideia de demonstração. A relação é o seguinte. Seja o seno de um ângulo qualquer chamado θ real, θ pertencente ao conjunto dos números reais, temos que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ. Θ pode estar em radianos ou graus, né? Temos aqui que essa relação é igual a 1 para quaisquer θ, né? Para todo θ, né? Para todo θ. Como é que a gente pode provar isso, né? Então, eu vou propor uma ideia aqui. Não é uma ideia muito complicada. É uma ideia simples, né? Que é o seguinte. Vamos lá. Vamos aqui propor um triângulo retângulo. Vamos lá, um triângulo retângulo. Aqui nós temos o ângulo reto. Aqui nós temos o ângulo reto. Aqui nós temos um ângulo que a gente pode chamar de θ. E eu vou chamar o cateto oposto a θ de x. Ok? O cateto adjacente a θ nesse triângulo de y. E a hipotenusa do triângulo eu vou chamar de z. De z. Aí está. Quais são as relações aqui? Nós temos que o seno de θ é dado pelo cateto adjacente, pelo comprimento do cateto adjacente, dividido pelo comprimento da hipotenusa do triângulo ao qual ele está inserido. Então, a gente pode escrever o seno de θ dessa forma. X sobre Z. O cosseno de θ. O cosseno de θ, pela definição, é o comprimento do cateto adjacente pelo comprimento da hipotenusa do triângulo. Aqui, ó. Ok, né? Como é que a gente pode propor agora a demonstração para esse teorema? Vamos refletir estes valores na nossa relação que a gente quer provar. Então, vamos lá. Seno ao quadrado de θ vai ficar o quê? X ao quadrado sobre Z ao quadrado. Somando com cosseno ao quadrado de θ fica Y ao quadrado sobre Z ao quadrado, né?
Bem, o denominador é igual, né? Então, a gente pode somar as frações. Isso é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre z ao quadrado. Bem, isso é um triângulo retângulo, né? Qual o teorema? O que o teorema de Pitágoras nos diz? Teorema de Pitágoras, vou colocar do de Pitágoras fala que vamos pegar segundo esse triângulo aqui. O comprimento ao quadrado do cateto adjacente ao ângulo θ mais o comprimento ao quadrado do cateto oposto ao ângulo θ é igual ao quadrado da hipotenusa. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Esse é o teorema de Pitágoras segundo o nosso triângulo. Nossa hipotenusa vale z, o cateto adjacente é o y e o cateto oposto é o x. Então, a gente pode substituir nessa formulazinha que a gente achou da relação que a gente fez. Que é o quê? Z quadrado sobre z quadrado. O que nos dá? Um resultado igual a 1. Bem, pelo menos a gente provou para θ menor que 90 graus, menor que 0 graus, né? Ou 0 radianos e π sobre 2 radianos, né? Pelo menos para esses valores de θ, a nossa relação está comprovada. Pelo uso do artifício do triângulo retângulo, né? Mas se a gente quiser provar, aí eu quero provar para um ângulo maior que 90 graus. Vou pegar a nossa caneta aqui e vamos desenhar. Deixa eu ver se eu tenho fórmulas aqui. Não, vamos desenhar mesmo. Vamos desenhar um círculo trigonométrico. Vamos lá. Aqui nós temos o eixo X, que é justamente o eixo dos cossenos, cosseno de θ. E aqui o eixo Y, que é o eixo do seno de θ. Né? Θ é cada angulação do arco, né? Vamos pegar aqui para um arco igual a 3π sobre 4 radianos. Em radianos, ok? Que é equivalente ao arco de π sobre 4. Mudando apenas os valores de cosseno e só. Então, temos aqui que eles têm os mesmos valores de seno e valores opostos de cosseno, né? Bem, o que a relação fundamental da trigonometria nos diz? Que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Ok. Vamos supor que θ é o π sobre 4. A gente quer saber se essa relação funciona para o 3π sobre 4, que é equivalente a 135 graus. É um ângulo que não é possível constatar no triângulo retângulo.
Então, vamos tentar provar para ele. Primeira coisa que a gente pode ver por aqui é que ele tem as mesmas medidas de seno do π sobre 4. Então, o seno de 3π sobre 4 é exatamente igual ao seno de θ, né? Supondo o θ é igual a π sobre 4, então seno de θ é igual a seno de 3θ, no caso, seria, né? E o cosseno de θ é igual a menos o cosseno de 3π sobre 4, né? Então, o que a gente poderia colocar? Se aqui é o cosseno de θ, aqui vai ser o menos cosseno de θ, né? Ok. Então, a gente só vai substituir na fórmula. Se é válido, se a fórmula é válida para π sobre 4, a gente pode substituir na fórmula para ver se vai valer também para o 3π sobre 4. O seno de 3π sobre 4 é o seno de θ. Então, seno de θ, né? Ok. Seno de... Eu vou fazer assim, ó, seno de θ ao quadrado. Ok. E o cosseno de 3π sobre 4 é menos seno de θ, né? Ok, vamos lá. Menos cosseno, perdão. Cosseno de θ ao quadrado. Bem, se essa relação é válida, então ela deve dar 1. Ou pelo menos ser aparentemente igual a de cima, que é equivalente a 1. Seno de θ ao quadrado, seno ao quadrado de θ. A gente pode representar ele dos dois jeitos, né? É o seno ao quadrado de θ mesmo, sem mudar. E o menos cosseno de θ vezes menos cosseno de θ é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de θ, né? Cosseno ao quadrado de θ. Isso é igual a 1. Bem, que a gente consegue provar que para um outro arco acima de 90 graus é válida a transformação. E para 0 graus? Supondo aqui, 0 graus. 0 graus, ele é um arco aqui, como o nosso ciclo trigonométrico ele é periódico, aumentando o valor de arco, a cada múltiplo de 2 capi, no caso seria o valor de K, né? O múltiplo de 2 capi. 0, 1, 2, 3. A cada valor inteiro de K, nós sempre vamos cair nesse ângulo aqui, equivalente a 0. É o ângulo no qual as relações trigonométricas são equivalentes a 0. Então, para todo ângulo múltiplo de 360 graus, sendo negativo e também valendo o 0, nós teremos sempre cosseno de θ igual a 1 e seno de θ igual a 0. Automaticamente, para qualquer desses ângulos múltiplos de 360, incluindo o 0 e valores negativos, a relação também funciona. Logo, não serve apenas para ângulos entre 90 e 0 graus. E como a gente viu aqui que se a gente tem ângulos que equivalem a outros em diferentes pontos do ciclo trigonométrico, vamos supor isso aqui, ó, equivalente ao π sobre 4, mas no terceiro quadrante, que é o 5π sobre 4, né? π sobre 4. Então, esse ângulo aqui, independente dos valores de seno dele, que é exatamente igual aos de π sobre 4, só que em valores negativos, independente se eles são valores aí, opostos, são valores negativos, 1 vezes menos 1, que é cosseno de θ vezes menos 1, sempre que a gente for botar eles na relação trigonométrica, eles sempre vão se igualar
ao quadrado das relações trigonométricas do arco que tem todas as relações positivas, do arco pelo qual a gente tem certeza que isso vale, né? Então, seja para qualquer um desses arcos aqui, a nossa relação sempre vai valer, né? Então, a gente consegue provar que esse, de fato, é a relação fundamental da trigonometria. A gente consegue ver também pelo ciclo trigonométrico que vale para qualquer arco, né? E é isso aí. Espero que tenha gostado.